Olá, queridos amigos, iniciamos mais um Páginas na Bíblia. Esperamos que você já esteja aí com o seu material, a Bíblia, um caderninho para anotação, para que a gente possa cada vez mais entender o que o Senhor quis nos dizer através dessas páginas e anotar, porque é importante a gente ir entendendo e recordando à medida que a gente se confronta com realidades que nos levem a essas lembranças. Eu quero pedir então, para nós continuarmos, nós possamos primeiro cumprimentar nossos professores que aqui estão, iniciando pelo Padre Carlos. Olá, de novo estamos com você. Amélia. É bom estar aqui novamente. Então, são eles que vão então nos mostrar esse caminho, nos dar uma luz, para que pouco a pouco, entendendo, a gente comece a se formar nessas coisas. Peço então que vocês peguem o livro de Mateus, capítulo 11, nós vamos ver o versículo de 25 a 26. 25 a 27, isso, mais propriamente. Vai dizer assim: o Evangelho revelado aos simples, o Pai e o Filho. Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Estamos aqui, então, parece-me que diante de uma apresentação mútua, né? Eu, através das minhas obras, quero dizer quem é o Pai que me enviou, e o Pai, através de mim, se apresentar a todos vocês. É isso aí que a gente pode entender? É isso. É Jesus que apresenta o Pai e o Pai apresenta Jesus, o Filho. O Pai apresenta o Filho apresenta o Pai. Nesse pequeno texto que a gente leu agora, a gente vai lembrar o programa passado, a gente falava assim que algumas cidades, a elite política, econômica e religiosa residente naquelas cidades rejeitaram Jesus, as suas obras, né? Mas o povo pobre, o povo simples das comunidades do campo e da aldeia acolhem Jesus. Por isso Jesus fala: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Então Jesus louva o Pai, que é Senhor do universo, pela decisão tomada. Ele anunciou e tem quem acolhe. A gente pode falar que o Messias podia ter se revelado de maneira extraordinária, com poder e com força. No entanto, Jesus veio como servo que anunciou e praticou as bem-aventuranças. Só aquelas pessoas íntegras de coração é que entenderam o que Jesus tinha falado e puderam discernir que são obras que vêm de Deus. Jesus veio para todos, né? Isso é certeza. O fato, quando ele fala assim, de esconder essas coisas, na realidade não provinha de Jesus, mas da disposição das pessoas de acolher ou não Jesus e a proposta que ele apresentava. A autossuficiência dos sábios, dos inteligentes, impedia que eles pudessem compreender a maneira de que Jesus falava e agia com as comunidades. E a gente percebe que essa recusa de não aceitar não era broto da verdadeira semente do reino que Jesus implantou. Então, há um poder aí, o pessoal que pensa que sabe tudo, na realidade não sabe nada. Então eles não querem ou não compreendem aquilo que Jesus trouxe. Amélia, me chama muita atenção aqui, nesse começo, a forma delicada e a forma assim majestosa como o filho se reporta ao pai. É um exemplo bonito que a gente vê dessa submissão, uma submissão que é uma submissão alegre, altaneira, festiva, porque vós sois o Criador do céu e da terra e eu te louvo por isso. Bonito você se reportar alguém que ele considera como o seu pai e eu o enaltecer tanto assim, né? Isso é muito interessante quando ele fala: eu te louvo, Pai. Isso. Que é Senhor do céu e da terra, né? Porque esconder essas coisas aos sábios. Na realidade,
os sábios que não querem entender, não estão abertos para entender aquilo que Jesus revela sobre o Pai. E aí, Padre Carlos, e que coisas são estas que foram ocultas dos pequeninos e dos sábios e dos doutores? Nós temos uma sequência muito importante de recordarmos aqui para compreender bem essas palavras, né? No texto de Mateus, que é o nosso básico aqui, nós viemos estudando então a segunda metade do capítulo 11, onde Mateus ele está focando de modo muito especial as obras de Jesus, que foi o texto, né, de 16 a 19, estranham as pessoas não compreendem também, não é? Então fala ali que aquela geração não aceita Jesus de um modo nem de outro, né? Por causa da sua alegria, por causa da sua abertura com os pecadores. O texto seguinte, também analisado no programa passado, foi o Mateus 11, 20 a 24. Ali falava dos milagres de Jesus naquelas cidades. Novamente, mal compreendido muitas vezes. As cidades, apesar de verem tantos milagres, tantas obras de Jesus, elas não chegavam a ter a atitude desejada do arrependimento, da mudança, né? Agora, aqui o nosso texto de hoje, portanto, ele vem nessa linha. Mateus está mostrando de novo, com essas palavras, essa inversão que existe, né? Todos os pecadores aceitaram as obras de Jesus, a conversão desde João e também com ele, a pecadora, né, que aparece depois no texto. Agora, as cidades onde ele mais estava, eram aquelas que menos apresentavam penitência, e agora aqui dizendo, aí, os pequenos são aqueles aos quais o Pai está revelando essas coisas, ou seja, estão se aproximando, né? Quem são os pequenos aqui? São todos aqueles que se fazem discípulos de Jesus, que estão compreendendo, estão enxergando nas palavras e nas obras de Jesus essa revelação do Pai e se tornam com ele filhos. Os pequenos também podemos ler como os filhos, né? É a constituição da nova família e do novo reino de Deus. Nós com Jesus nos tornamos seus filhos. Aquilo que você colocava, né? O que é muito característico e ao mesmo tempo chama tanta atenção era esse modo como Jesus chamava a Deus de Pai, né, no sentido afetuoso, paizinho querido, e são esses os pequenos que Mateus está dizendo aqui no caso, né, aqueles que entram para esse novo jeito de conhecer a Deus e esse novo jeito de ser irmão. Então, padre, aqui mais para frente a gente vai ver que esse é o livro de Mateus, mas nós temos o paralelo feito em Lucas, que vocês podem anotar aí, marcar Lucas 10, versículo de 21 a 22, vai tratar o mesmo assunto e parece até com as mesmas palavras. Interessante como os dois evangelistas conseguiram captar a mesma força de expressão que me chama muita atenção, porque mais para frente ele vai dizer assim, tudo, tanto Lucas quanto Mateus, tudo me foi entregue por meu Pai, e porque, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Mais uma vez me chama a atenção essa delicadeza, submissão com que Jesus se coloca diante do Pai, Criador de tudo, e que tudo aquilo que Ele deseja, Ele como Filho faz. Filho do Criador, o Criador é. E nós que somos criaturas, não nos submetemos a essa vontade do Pai. Interessante isso, né? Como nós, mais uma vez, provamos sermos presunçosos, preconceituosos, soberbos, orgulhosos. E você que não chama de professores aqui, a gente tem que tomar cuidado para não ficar Mas vocês nos ensinam muito. Dos doutores entendidos, exatamente. O conhecimento não pode ser soberba, não pode ser orgulho, não pode nos afastar dessa simplicidade e do ser discípulo. Que a transmissão desse conhecimento nos ajude a amar cada vez mais. Claro, essa que é a intenção, eu tenho certeza que vocês estão aqui para isso. Uma das coisas também que a gente pode entender por que muita gente não aceita, você volta sempre um pouco para o contexto que Mateus está falando, depois Lucas também, o fato de que judeus, a elite da religião da época, esperavam o Messias sim, mas o Messias que viesse soberbo, político, e Jesus não é nada disso. Né? Jesus agradece ao Pai, né? Aquele carinho, agradece ao Pai, porque revelar essas coisas aos pequeninos, aos pobres, que os soberbos não conseguiram ver na pessoa de Jesus que Ele era o Filho, que Ele era Deus. E é difícil a gente ver
a conciliação entre poder e humildade. Exatamente. Gente, parece ser tudo uma mesma linha. Aquele que detém Deveria o mando, parece que detém também a determinação, a grosseria, a brutalidade, a imposição. Coisa que Jesus vem com Deus Pai dizer, olha, o poder pode significar também submissão diante daquilo que é belo, diante daquilo que é bom. É a grande lição de Jesus de Nazaré, exatamente dele dizer, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, o lava-pés. O João, ele pega mais forte ainda, vamos dizer, explicita, não é que pega mais forte, João explicita mais essa teologia, inclusive essa que estamos falando agora da relação entre Deus Pai e Jesus Filho, né? No Evangelho de João, essa teologia vai ser levada realmente ao extremo, como nós acreditamos agora, de Jesus dizer, quem me vê, vê o Pai, né? Eu e o Pai somos um, né? E isso que mostra a grandeza de Jesus e de Deus, né? Também a reflexão do Evangelho de João é dizer, a glória de Jesus, onde é que está? A glória de Jesus está no momento em que ele é levantado na cruz. E esta é, ao mesmo tempo, a glória que o Pai lhe dá. Jesus, isso aparece nos sinóticos também, mas Jesus, ele é rei, ele é senhor, ele tem manto na sua paixão e na sua cruz apenas. E quem me vê, vê ao Pai, é exatamente o rosto que Deus quis receber foi através de seu Filho. Isso. Né? Me lembra do Padre João Zabib, é dele, né? Aquela música, rosto divino do homem, rosto humano de Deus, não sei se é dele. aquela melodia, né? Então, na realidade, no Antigo Testamento não se tinha noção de que Deus era esse. Criava-se um Deus, assim, totalmente, talvez com feições. Revelação, claro, né? Então, Jesus vem exatamente trazer essa forma humana de Deus. Jesus, né, veio mostrar qual era o rosto de Deus. E isso nos ajuda a compreender melhor o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento que a gente fala. Então, é Jesus que nos faz conhecer o verdadeiro rosto do Pai. E não é só um rosto anatômico, é um rosto também psicológico, humano, de sentimentos, a característica, os traços da divindade. Por isso que a gente, quando você começa a fazer estudo como nós estamos fazendo, nós vamos aprendendo que com Jesus, após a sua ressurreição, as comunidades vão tirar o véu, vão entender qual é o verdadeiro rosto de Deus. Daí que judeus e cristãos acabaram se separando, por quê? Né? Nós começamos a enxergar a Deus de outra maneira que eles não conseguiram ver e aceitar. Então, nós entendemos, Padre Carlos, já até meio que fechando um pouco esse assunto, nós entendemos que a Santíssima Trindade, os três são iguais em poder, em tudo. Os três são um só. Mas aqui, Jesus se coloca mais uma vez tão submisso, quando no versículo 27 de Mateus, no capítulo 11, ele diz, tudo me foi entregue por meu Pai. Poxa, ele, filho de Deus, tinha o condão de carregar consigo todo o poder do Pai. Mas ele se coloca como aquele que recebe do Pai, se colocando então nessa situação de bem submissão, realmente, de bem... Porque bonita essa recebe postura. do Pai, não é dele, é do Pai. Claro que tem essa igualdade, mas o que ele recebe do Pai? Esse é como você comentou, é o poder que se torna serviço e não então a prepotência. Porque na realidade, os sábios doutores da lei achavam que o verdadeiro conhecimento era a lei. E Jesus mostra o outro lado. O verdadeiro conhecimento é Jesus. É Jesus, é o amor. A sua vida e a sua obra. Muito bem, então nós vamos agora dar um pequeno intervalo para voltarmos entendendo um pouco mais de toda essa conversa aqui. Exato.